Nós então iniciamos o estudo do livro Voltei, de Irmão Jacó, Chico Xavier, capítulo 9, Nova Morada Espiritual. Diz aqui para nós então: decididamente, o paraíso de contemplação inalterável não era criação para mim. As alegrias do retorno à espiritualidade enobrecida e o reconforto da palestra com o irmão Andrade e Marta traziam-me sem dúvida infinito júbilo. Todavia, ali mesmo, estirado no repouso do leito, sentia a falta do serviço. Aqui a gente já começa com um comentário. Nós veremos também nas obras de André Luiz, assim como também de outros espíritos que trazem um pouco da experiência que eles vivenciaram, né, assim que chegaram ao plano espiritual, a característica, a personalidade de cada indivíduo que desencarna. E existe uma semelhança muito grande que nós vamos encontrar nessa condição inicial de retorno com aquilo que o indivíduo vivia aqui no mundo material, com relação às suas iniciativas, à sua determinação, à ociosidade, muitas vezes a preguiça, né, considerada, né, pelos antigos teólogos um dos pecados capitais. Então nós veremos assim, aquilo que o indivíduo vive no seu comportamento aqui no mundo físico, ele também viverá no plano espiritual. E isso assim é uma constante nos relatos, e nós veremos assim que aquele indivíduo que tem aquela personalidade de trabalhar, por exemplo, voltado para a caridade, ele tem uma característica semelhante no plano espiritual de querer continuar desempenhando as mesmas tarefas. Aquele indivíduo que tem uma visão muito materialista, ele vai perceber que no plano espiritual ele não tem essa conquista. É aí então que ele se sente atraído por aquilo que existe no mundo material, para que ele então possa voltar às atividades que davam para ele aquela recompensa dentro desse plano material. Para nós espíritas que temos esse esclarecimento sobre a realidade do plano espiritual, sobre os aprendizados, as tarefas, o intercâmbio que existe com o mundo físico e tudo mais, nós, né, temos pelo menos essa tendência, por aquilo que nós aprendemos, a chegar no plano espiritual e já começar então nessa nossa ocupação natural. E isso vai acontecer, obviamente, dentro do tempo de cada um, de acordo com as condições que apresentarmos ao chegarmos naquela dimensão. Então nós vimos aqui que de imediato então ele já começou, estando estirado no repouso do leito, como ele descreve, sentia falta do serviço. Então algo bastante proveitoso, né, porque vai simplesmente depender dos ajustes que ele precisa ter, que ele precisa fazer para começar então a desenvolver as suas tarefas. Enquanto que outros, como nós encontraremos lá no livro Nosso Lar, bom dia, Eliana, na descrição ali no relato de André Luiz, aquele momento em que os espíritos começam então a serem estimulados a desenvolverem tarefas. E nós encontraremos pessoas que simplesmente não têm vontade de fazer absolutamente nada. E não é uma questão patológica, como também no livro de André Luiz, a prima de Lísias, se eu não me engano, nós encontramos ali aquela jovem que havia desencarnado numa condição bastante dolorosa, de abandono do noivo, e ela tinha aquela doença, uma doença psíquica que trazia para ela uma grande depressão. Então não é o caso dessa parte de doenças que nós encontraremos, que há muitos espíritos ali então que tem ali praticamente uma imobilização, uma incapacitação por causa dessas patologias mentais, né, emocionais e tudo mais. Mas há outras pessoas que simplesmente não têm vontade de fazer nada. E é aquele relato, né, nós temos até no filme que mostra o Paulo Goulart como sendo ali aquele grande mentor, né, me esqueci o nome daquela personagem que ele faz, mas que ele então começa a conversar com cada espírito para trazer as orientações. E aparece então uma senhora junto com André Luiz, que ela fica então arrumando desculpa para tudo quanto é atividade que ela desempenhava, porque não era bom, porque eram pessoas que ela não gostava, porque era num lugar que não agradava. Então começava aquele desculpismo todo. Esse tipo de característica mostra claramente aquilo que nós encontramos hoje aqui no mundo material. Então, se nós começarmos a analisar as nossas próprias tendências, nós perceberemos que são essas tendências que vão nos dirigir no plano espiritual, mudando de dimensão. Então não é a morte que muda as características das pessoas. A ambição,
a malandragem que nós encontramos hoje, aquele espírito corrupto que nós vemos hoje, muito presente na nossa sociedade, o sensualismo, a vulgaridade, a agressividade, são características de personalidade que vão acompanhar os espíritos no plano espiritual. Aqui então, voltando para irmão Jacó, ele era então um espírito que já queria de imediato começar a desenvolver tarefas sem sequer apresentar condições. E não adianta, né, Tico-Teco, essa ideia dos milagres, de imaginar que quando eu chegar no plano espiritual eu vou me tornar uma pessoa melhor. Você vai continuar sendo o que você é. Essa melhoria que você vai apresentar vai ser exatamente em virtude do esforço pessoal que cada indivíduo vai apresentar no decorrer da sua vivência no plano espiritual. Não é a morte que transforma ninguém. Continuando então. Sondava o reajustamento de minhas forças, maioria das vezes, viu, Brás? Vergonha de nós mesmos, principalmente quando nós temos a nossa consciência mais despertada para essa realidade, né? Sondava o reajustamento de minhas forças, reconhecendo que o cérebro não demonstrava o cansaço dos derradeiros dias do corpo de carne, e as fadigas do coração jaziam extintas. Dentro de meu ser lavrava a bendita renovação. Pretendia rogar trabalho com o aproveitamento de minhas possibilidades na ação útil. Contudo, receava. Ignorava se minha pobre tarefa no mundo fora aprovada pelos poderes superiores. E no íntimo, eu não desconhecia os meus próprios erros. Aqui uma outra situação também que vale a pena a gente fazer comentário, é que para nós espíritas, para aquilo que nós fazemos, né, no mundo, aqui no mundo físico, né, aquela ideia de que eu frequento um centro espírita, de que eu faço parte de uma equipe de trabalho dentro dessa ou daquela área, porque eu trabalho com palestras, porque eu trabalho com estudos, porque eu trabalho com a prática de caridade, então eu vou chegar no plano espiritual fazendo a mesma coisa que eu fazia aqui. E nós percebemos no início desse livro, quando o irmão Jacó faz aquele comentário importantíssimo, que o pouco que nós fazemos no mundo espiritual nós acabamos superestimando. Nós acreditamos que esse pouco que nós fazemos aqui vai ter um grande reconhecimento no plano espiritual. E quando nós chegarmos no plano espiritual, nós vamos perceber o quão pequeno era o esforço que nós demandávamos para fazer essa pequena tarefa. Então a mesma coisa que aconteceu com o André Luiz, que era médico aqui no mundo material, que tinha ali o seu consultório, tinha os seus pacientes, tinha ali o reconhecimento, aquele status, né, natural da sociedade. Aninha, bom dia. Aquele status natural da sociedade, afinal de contas era médico numa sociedade, né, com uma grande quantidade de pessoas com poucos estudos e tudo mais, chegou no plano espiritual dando aquela carteirada, né? Não, eu sou médico, eu quero trabalhar como médico. E aí então baixaram aquela bola dele, colocaram ele no seu devido lugar e mostraram que tudo aquilo que ele praticava aqui no mundo físico poderia ter a sua importância no mundo físico. No mundo espiritual, não apenas as atividades são diferentes, mas os valores que eram investidos nessas atividades são valores muito mais elevados do que aqueles que eram praticados aqui no mundo físico. Então, como nós vimos já em outras obras, né, o indivíduo chega no plano espiritual, não, porque eu era palestrante lá no centro espírita que eu frequentava, eu também quero ser aqui. Então, na verdade, ele vai ter que rever tudo aquilo que ele fazia, não com relação ao conhecimento técnico que ele possuía. Porque talvez ele tivesse ali um bom estudo, um bom conhecimento das obras, das informações, mas as palestras, na verdade, elas vão refletir a sua vivência pessoal dentro daquilo que ele fala, que é mais ou menos aquilo que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo, naquela seção dos capítulos que fala sobre as instruções dos espíritos. Então, se nós temos um espírito que vai falar sobre caridade, nós pegamos o espírito que assina. Aí nós pegamos a biografia desse espírito e nós vemos que a sua vivência aqui no mundo físico era realmente aplicada na caridade. Então ele falava com conhecimento de causa. Então o espírito, como nós vimos no livro Memórias de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco falava sobre os seus instrutores na cidade universitária, né? Lembrando que o livro Memórias de um Suicida foi o livro que antecedeu
esse livro Voltei que nós estamos aqui estudando, né? Então ali quando ele falava sobre o instrutor de evangelho, nada mais era do que um dos espíritos que estiveram com Jesus na época da sua evangelização aqui no mundo físico. Então não era alguém que conhecia o Novo Testamento, era alguém que tinha vivido as lições do evangelho. Então se nós falamos de um espírito que vai falar sobre caridade, nós sabemos que esse espírito viveu de fato a caridade. Por isso, então, quando nós chegamos no plano espiritual, a gente fala assim, não, porque eu era uma pessoa muito caridosa. É mesmo? Quando você fazia caridade? Eu fazia uma vez por semana, quando eu tinha tempo. Mas isso que você fazia não era caridade, você estava ocupando o seu tempo ocioso, porque você não fazia sacrifício nenhum. Então nós vamos perceber o quê? Que os valores e a forma da vivência nas atividades que se tem no plano espiritual, elas se dão de uma forma muito diferente daquilo que nós vivemos no mundo físico. Aqui nós temos atividades que vão de acordo com as nossas possibilidades, com a nossa vontade. Se eu não tenho coisa melhor para fazer, eu me dedico apenas uma parte do meu tempo, porque eu tenho ali outras ocupações que eu acho importante também. E aí então nós chegamos no plano espiritual achando que esse tão pouco que nós fizemos representa grandes coisas. Que foi exatamente como eu comentei com vocês há pouco, aquilo que o Frederico Figner comentou. Não superestimemos aquilo que nós fazemos aqui. Valorizemos, mas não acreditemos que isso vai ser o suficiente para nós ocuparmos ali o lugar dos eleitos, né, como os espíritos dizem para nós. Nós temos ainda muito que trabalhar, que depurar e aperfeiçoar dentro dessas atividades que nós realizamos. Mais uma vez ele disse assim, vou ler esse último parágrafo porque ele é relevante para aquilo que nós comentamos. Pretendia rogar trabalho com aproveitamento de minhas possibilidades na ação útil, contudo receava. Ignorava se minha pobre tarefa no mundo fora aprovada pelos poderes superiores. E no íntimo eu não desconhecia os meus próprios erros. Como solicitar admissão às obras elevadas, se não basta a boa intenção para servir com eficiência? Estimaria sair da câmara e ver o quadro lá fora. Respiraria, desse modo, o abençoado clima da atividade mental, observando de antemão quais seriam minhas probabilidades no futuro próximo. Apesar dos impositivos de trabalho que me torturavam o pensamento, deliberei calar. Eu era agora um homem distanciado do leme. Asilara-me em outra embarcação e em outro mar, sob o patrocínio da generosidade alheia. Aqui então encerra essa introdução desse capítulo, e aqui é interessante porque Frederico Figner, ele teve ocupações importantes aqui no mundo físico. Era a Federação Espírita Brasileira, era o Centro Espírita, né, de onde ele era originário. Então nós temos ali assim as várias ocupações, e mesmo dentro dessa posição, ele percebeu então que ele já não se encontrava no controle, porque sendo administrador dessas instituições, era ele que ditava como as coisas funcionariam, em que ritmos, seguindo quais diretrizes, quem seriam seus auxiliares, porque ele se encontrava numa condição de comando. Então, se antes ele era o comandante de um navio, de uma embarcação, agora ele percebe que ele é simplesmente um passageiro. E não adiantava ele querer trazer aquela agitação toda, porque eu quero, para onde eu vou, o que eu faço, porque esse momento é um momento de calar, de tranquilizar e esperar que as coisas sigam o seu ritmo. A nossa própria predisposição para desempenhar uma tarefa já vai nos colocar, né, tranquilamente nessa trajetória de termos ali as nossas ocupações, as nossas atividades. Então aquela passagem, aquele ditado que diz que quando o discípulo está pronto, o trabalho aparece, é algo que no plano espiritual isso é percebido de uma forma muito íntima. Nós seremos percebidos estando pronto para o trabalho, não somos nós que começaremos a agitar para poder começar ali as nossas atividades. Comentários fraternos, um subitem aqui desse capítulo. O irmão Andrade, que me assinalara as mais íntimas apreciações, comentou o desengano de todas as criaturas que procedem da terra, esperando um céu de contemplações baratas, salientando que muitos espíritos ociosos
na falsa apreciação da divina justiça, imploram indevido descanso no paraíso à última hora da experiência terrestre, depois de haverem sorvido todos os venenos da alma na taça do corpo. Precipita-se então nas trevas, revoltados no desespero e na indisciplina, além do sepulcro. Logo que se capacitam da necessidade de continuação do esforço intensivo no autoaperfeiçoamento, muitos irmãos infelizes, nesses protestos inúteis contra as leis universais, caem presas de temíveis organizações de malfeitores desencarnados, aprendendo aflitivamente a desfazer os grilhões pesados da ignorância e da má-fé, ao contato de entidades cruéis que os dominam por tempo indeterminado, qual ocorre na esfera carnal aos homens rebeldes e ingratos que pagam alto preço pelo reajustamento espiritual de si mesmos na estrada escura da desarmonia e da desilusão. Aqui, antes da gente continuar, a gente lembra também que muitas das crenças que nós desenvolvemos e alimentamos aqui no mundo físico com relação a essa realidade espiritual, elas acabam, na verdade, em vez de se tornarem ali um elemento de conforto, um elemento de tranquilidade, de paz de espírito, quando chegar no plano espiritual, acabam se tornando, na verdade, grandes fontes de tormentos para esses espíritos, porque alimentam crenças, inicialmente aquela ideia de céu, de inferno. O espírito já chega acreditando que está numa condição elevada para alcançar o paraíso, ou ele é tomado de uma grande culpa, acreditando que ele vai para o inferno, que não tem merecimento para nada. Aqueles que chegam com a consciência desperta, e essa consciência acaba tendo ali grandes cobranças, ele não se vê merecedor de absolutamente nada. Ele quer sofrer, ele se pune, é aquela autopunição intensa e constante que não há nada que possa dar para ele uma esperança de algo melhor. Enquanto chega um outro com aquela prepotência de acreditar que chegam no plano espiritual, dignos de alcançarem esses planos elevados pelo fato de terem vivido dentro de determinadas religiões. Então são espíritas, são católicos, são evangélicos, são muçulmanos, judeus, hinduístas, umbandistas, shintoístas, qualquer religião que nós vamos encontrar tem aquela ideia de que não, porque eu frequentava, porque eu estudava, porque eu fazia tal coisa, então onde está o paraíso que me foi prometido? E quando esses espíritos não encontram, porque ele vai ter que trabalhar, porque era um espírito muito simples, que não era isso, vai ter então que desconstruir aquela ideia que ele construiu no seu pensamento, baseado nessas fantasias, nesses dogmas que foram fomentados durante tanto tempo, vai chegar no plano espiritual tomado por essa revolta. E aí então essa mudança de pensamento, entrando nessa faixa vibratória inferior, é para ele, na verdade, o início de grandes sofrimentos, como foi colocado aqui por irmão Jacó. Então essa desilusão no plano espiritual é algo muito comum. Nós veremos, por exemplo, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do Divaldo, comunidades de espíritos que formam então ali grupos religiosos para continuarem ali professando sua fé. Só que o detalhe é que eles fazem isso numa faixa vibratória inferior. Eles fazem aquelas comunidades, na verdade, de espíritos não espiritualizados, mas espíritos fanáticos. Porque eles querem continuar vivendo aquelas mesmas crenças em detrimento da realidade que eles estão vivendo no plano espiritual. Não, porque agora você é um espírito desencarnado, que você vai ter que seguir uma trajetória. Ele fala, não quero isso, eu quero continuar vivendo aquilo que eu fazia. E ficam então presos dentro de suas ilusões. São muitos, mas muitos os grupos de espíritos que vivem isso. É mais ou menos aquilo que nós encontramos também dentro das camadas sociais. Nós encontramos aqueles espíritos que viviam na alta sociedade, na chamada alta sociedade aqui no mundo material, e chegam no plano espiritual vivendo como verdadeiros mendigos, com roupas esfarrapadas, mas mantendo aquela mesma arrogância da alta sociedade que eles viviam aqui. Então é como se fossem aqueles antigos ricos vivendo no esgoto, mantendo as mesmas ilusões. E eles não mudam.
Já trouxe para vocês, inclusive, aqui psicografias, uma delas, por exemplo, de um espírito que chegava no plano espiritual exigindo toda a atenção que ele tinha dos serviçais que ali prestavam serviços para ele quando ele se encontrava encarnado. Onde estão os meus empregados? Chegando no centro espírita dizendo, por que vocês não me atendem logo? E assim fazendo aquelas mesmas cobranças que faziam quando estavam encarnados. Então, com relação à posição social, com relação a crenças religiosas, tudo isso no plano espiritual continua para eles se tornando uma realidade. Continua para eles sendo uma realidade. Continuando aqui para nós. Considerou comigo os imperativos do serviço e, fazendo-me rir de contentamento, notificou que minha colaboração seria examinada na primeira oportunidade, aconselhando-me, todavia, muita meditação e muita calma, a fim de não reentrar nas construções da espiritualidade com prejuízos de luta humana. Porque ele perguntasse pelo julgamento de meus atos, respondeu que a morte não nos conduz a tribunais vulgares, e sim à própria consciência, e que dentro de mim mesmo encontraria, de acordo com os conhecimentos evangélicos auridos no mundo, os pontos vulneráveis do meu espírito, de maneira a corrigi-los. Corei sinceramente ao registrar-lhe as observações. Atenuando, no entanto, o choque com que me beneficiava, esclareceu que os desencarnados totalmente extraviados não conseguiam acesso até ali, e que, não obstante entregue ao meu próprio julgamento, um amigo de mais alto viria ajudar-me a recompor o sentimento e o raciocínio. Intrigado por não ouvir o nome do benfeitor anunciado e não desejando ser indiscreto, perguntei ao irmão Andrade se ele mesmo não poderia auxiliar-me em semelhante juízo, ao que replicou, sorrindo: como assim, Jacó? Também eu estou lutando comigo mesmo. Não posso. Ante essa revelação de humildade, calei-me resignado. Esse momento de reflexão, de auto-julgamento, que normalmente acontece quando os espíritos começam então a fazer uma revista da própria história, nós vimos inclusive no capítulo anterior, encerrando o capítulo 8, falando sobre a recapitulação das existências anteriores que cada espírito faz. E nós vimos então que cada espírito tem ali o seu momento. Quanto mais espiritualizado, quanto mais desprendido da realidade do mundo físico, mais fácil para o espírito é fazer ali uma revisão de sua história pregressa. Não apenas de uma forma mais detalhada da sua existência anterior, mas também de existências anteriores, onde ele começa a ver a sua história, as suas ações, o resultado das escolhas que foram feitas e tudo mais. Porém, os espíritos que chegam de uma forma mais materializada, ele tem ali uma dificuldade maior de sondar essa história. E, inclusive, como o irmão Jacó coloca para nós, é até mesmo um meio seguro para que o espírito possa se reequilibrar nesse momento de chegada no plano espiritual. Porque se ele chega já traumatizado pela própria morte do corpo físico, pela desencarnação, por todas as perdas que ele teve quando ele desencarnou e tudo mais, ele ainda vai se deparar com os erros do seu passado, vai se tornar para ele um verdadeiro tormento. Então o espírito chega meio que anestesiado, tendo ali uma breve lembrança daqueles momentos imediatos que ele está vivendo, a sua desencarnação, pensando na sua família, pensando ali no seu desprendimento, sofrendo algumas vezes o efeito do modo como ele desencarnou, de uma doença, de um trauma, seja lá como for, e aí depois ele gradualmente, conforme ele vai se reequilibrando, ele tem a oportunidade de então começar a ter ali lembranças mais profundas sobre a sua própria história. Então nesse momento ele começa a também fazer um auto-julgamento, porque ele começa a se sentir constrangido daquilo que ele errou. Ele pode sentir ali um certo orgulho, um orgulho positivo, obviamente, daquilo que ele fez de certo,
de lembrar, poxa vida, eu fiz aquilo certo, aquilo foi bom, eu me sinto muito bem por ter feito isso, né? E depois ele começa então a fazer uma revista dos seus erros com relação aos seus relacionamentos, à sua vida afetiva, à sua vida profissional, aos hábitos que ele tinha. Então tudo isso começa a manifestar-se de um modo muito mais claro. E aí o espírito então começa a se sentir cada vez mais reprimido pela própria consciência por ter vivido, né, obviamente, por aquilo que era negativo. Por outro lado, nesse momento de revista, nós fizemos um paralelo também com a história contada por Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida. Nós temos espíritos em duas condições completamente opostas. Um espírito inicialmente que desencarnou como suicida. E aí então, né, ali a consciência dele era um tribunal daqueles tribunais mais cruéis. Porque ele começa a sofrer o efeito do ato e a sua consciência começa a gritar. As próprias perseguições que ele sofre de outros espíritos da mesma faixa vibratória começam então a intensificar as suas lembranças. Depois nós temos aqui irmão Jacó, um espírito que teve ali uma vivência dentro dessa filosofia de um modo bastante equilibrado, né? Claro que nós falamos do nosso ponto de vista, porque ele mesmo se sente constrangido de querer enaltecer as suas ações, né? Mas nós o vemos então como sendo um líder, como sendo um grande representante da doutrina espírita, um grande trabalhador, um homem que se dedicava. Então ali ele teve ali uma vida, podemos dizer assim, exemplar dentro da nossa faixa existencial, né? Então chega no plano espiritual, então começa a ter ali as suas cobranças também. Só que são cobranças com pesos diferentes. Enquanto Camilo se pesa de um modo muito mais intenso por ter sido um suicida, ele se cobra por ter o conhecimento que tem dentro do Evangelho e dentro da doutrina e ainda assim ter errado. Esses erros provavelmente foi alimentar antipatias e simpatias, por não ter sido caridoso o suficiente, principalmente dentro da caridade moral. Porque a caridade material, você pega o objeto e você passa para outra pessoa e está tudo bem. A caridade moral é aquela que você tem que olhar para o outro com caridade, e geralmente a gente não faz isso. Basta a gente perceber que só o fato de você olhar para a televisão e você assistir a um telejornal, encontrar uma personalidade e desejar o mal para ela, que ela seja presa, que ela seja punida, que faça isso, isso já é para nós a falta de caridade. De você tropeçar em alguém no meio do seu caminho e você sentir antipatia por aquela pessoa, isso é falta de caridade moral. Então a gente vê como isso é muito mais comum na nossa vida do que nós imaginamos. E ao mesmo tempo nós temos um terceiro exemplo, que foi o do próprio André Luiz, que foi um espírito que não foi suicida, não foi um espírito que foi um grande trabalhador dentro do Evangelho. Não falo espírita, falo simplesmente Evangelho. Ele foi um espírito comum que viveu ali os prazeres do mundo físico e desencarnou também, não apenas sendo cobrado inicialmente por aqueles que eram seus pares, que se encontravam na mesma condição, mas depois que a sua consciência começou então a despertar, ele começou a se cobrar também. E aí ele percebeu que aquele título de suicida que ele recebia daqueles espíritos, pelo fato dele ter se autodestruído, né? Por ele ter autodestruído com os seus hábitos, com os seus vícios, aí depois ele começou a reconhecer realmente os erros que ele praticava. Então aqui a gente vê que irmão Jacó então começaria a fazer esse exame de consciência sendo orientado por um espírito mais elevado. E por que isso tudo? Exatamente porque, do contrário, o espírito vai se autodestruir. Ele vai lembrar dos seus erros passados e ele simplesmente vai querer se punir. Ele não vai ter, por exemplo, a ideia do auto-perdão, de perceber que o seu estado ou que o seu nível evolutivo não era ainda tão elevado para evitar que ele errasse, para que ele pudesse se reabilitar diante da sua própria história. Ele vai querer se punir, se punir e se punir cada vez mais. Então por isso, como foi colocado, né? Um amigo de mais alto viria ajudar-lhe a recompor o sentimento e o raciocínio. Então, ou seja, né? Vamos falar sobre a sua história. E aí você começa a contar, principalmente, né? Como se diz popularmente, você começa a contar os seus podres. E aí então o espírito pega esses erros e reverte em lição.
para que o espírito possa ver realmente que houve o erro, mas do que pode ser tirado desse erro para que o espírito possa crescer, de que forma que ele pode agir para poder compensar aquilo que ele errou no passado. Se ele não tiver essa orientação, ele vai pegar dentro daquela imagem que nós temos, vai pegar aquele chicote nas costas e vai ficar se batendo, eu não mereço, porque eu não presto, porque eu errei, porque eu tenho mesmo que ser esquecido, e ele vai então definhando cada vez mais. Pois é, Brás, isso aqui é difícil, né? Mas você tem que saber fazer essa leitura e saber tirar o melhor proveito dela, das lições que elas podem proporcionar. Se nós não tivermos condições para isso, vai ser realmente aquela tortura contínua. E para muitos espíritos que não têm esse merecimento de receber essa ajuda, essa autotortura, é para ele a lição. É, na verdade, a sua expiação no plano espiritual naquele momento inicial. Além das cobranças, né, daqueles espíritos semelhantes, né, que começam, porque você é isso, porque você é aquilo. Então, naquelas acusações que são bastante comuns, né, nos livros que nós lemos. Na intimidade do lar, aqui o segundo item desse nosso capítulo. Daí a minutos, ausente Marta do quarto, ajudou-me ao abençoado amigo a preparar-me e reerguer-me. Antes de sair, pedi-lhe que me auxiliasse numa oração breve, na qual roguei ao Todo-Poderoso me amparasse dentro da nova vida e me abençoasse os propósitos de progredir na prática do bem e no conhecimento da verdade. O prestimoso companheiro abraçou-me, aprovando-me a súplica. Passados alguns instantes, achamo-nos junto da filha, numa confortável sala de estar. Com emoção vi um retrato da família, adornado de flores. Umedeceram-se-me os olhos ao identificá-lo. Como não recordar semelhante peça afetiva? Não registro a ocorrência de sua afeição pessoal. Desejo-lhe apenas marcá-la para consolo de quanto supõe na morte uma derribada completa das doces alegrias familiares. O que ele coloca para nós aqui é exatamente a ideia das lembranças, que são para nós também lembranças positivas, assim como também existem lembranças negativas, ao estarmos no mundo espiritual. Aqui ele fala que ele olha então a foto da família e tem lembranças doces, lembranças que são positivas. E isso foi para ele algo muito positivo. Fez com que ele tivesse aquela sensação de alegria, de satisfação. Por outro lado, nós temos aqueles espíritos que, quando olham para essas fotos, se lembram exatamente dos erros que praticaram junto à família. E acabam sendo, na verdade, uma grande tortura. E aí o espírito desequilibra, né, como nós veremos no livro Nosso Lar, que, assim como também no próprio Memórias de um Suicida, aqueles espíritos que insistem em estar em contato com a família, sendo ali que eram famílias desestruturadas, no caso do Memórias de um Suicida, e o espírito não estar em condições de se deparar com aquela realidade. E aí então o espírito insiste nesse propósito e acabam depois então se desequilibrando e intensificando o seu sofrimento. Porque eu quero ver minha família, porque eu estou com saudade, porque eu preciso muito, e aí então ele insiste tanto, ele é colocado diante da família e percebe uma realidade completamente diferente da que ele imaginava. E mais ainda, quando ele percebe que ele foi responsável por aquilo tudo. Então, nesse caso, nós vemos que o espírito, no mundo espiritual, ele não fica desvinculado da realidade. Como muitas ideias, né, que nós pensamos assim. Me recordo de um caso que nós atendemos no atendimento fraterno, do nosso trabalho no Espiritismo.net, de uma jovem que era de uma escola evangélica, que ela perguntava assim: quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou esquecer da minha família, dos meus pais, dos meus amigos? Porque o pastor disse que quando nós chegamos no plano espiritual, nós esquecemos de tudo no mundo físico e nós vamos então para o paraíso. E aí, obviamente, né, o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz é que o espírito continua lúcido da realidade que ele vive, né, lembrando dos seus afetos, dos seus desafetos, lembrando da sua história, ligados a essas histórias no plano espiritual, já que no mundo espiritual existe essa continuidade daquilo que o espírito vivia.
Então é uma realidade completamente diferente dessa ilusão, porque você vai para o paraíso e você nunca mais vai ter contato com nada. A gente inclusive usa esse exemplo nos estudos doutrinários, né, daqui da doutrina, lembrando, por exemplo, né, imaginemos uma mãe muito boa, uma mulher digna, uma mulher trabalhadora, e aí então ela desencarna e todo mundo diz assim, nossa, ela vai para o paraíso, porque ela merece o paraíso, porque ela foi uma pessoa muito boa. Só que essa mesma mãe, olhando para o mundo físico, percebe que seus filhos se desvirtuaram, ou que seus filhos estão sofrendo muito. Como uma mãe pode desfrutar do paraíso vendo um filho sofrer? Então essa ideia de que nós ficamos completamente desvinculados da nossa realidade, na verdade é uma fantasia, porque o espírito vai encontrar o paraíso dentro de si, mas esse paraíso nunca vai ser confortável se ele não encontrar aqueles que ele ama também numa condição de felicidade. Então o espírito continua ligado a tudo aquilo que ele vivenciou. Ele jamais tem aquela amnésia, aquele desligamento da sua própria história. Então por isso que ele coloca para nós aqui, coloca aqui, né? Ele diz assim, com emoção, revendo aqui esse parágrafo, vi um retrato de família adornado de flores. Umedeceram-me os olhos ao identificá-lo. Como não recordar semelhante peça afetiva? Não registro a ocorrência da sua afeição pessoal. Desejo apenas marcá-la para consolo de quantos supõem na morte uma derribada completa das doces alegrias familiares. E isso também vale, né, quando nós estudamos o trabalho do Chico, quando nós temos ali as psicografias familiares, porque muitas pessoas vão até um centro espírita, né, nós vimos isso no livro As Vidas de Chico Xavier, e também o livro Por Trás do Véu de Ísis, principalmente esse segundo livro. Ele é um livro escrito pelo jornalista Marcel Sotomayor. Quem tiver interesse, esses dois livros são muito bacanas de se ler. E ele mostra então a peregrinação de famílias em busca de psicografias. Ou então o próprio documentário, né, as cartas psicografadas de Chico Xavier, ou as mães de Chico Xavier, eu acho. Não, as cartas psicografadas de Chico Xavier. Então mostra assim, várias famílias que foram até centros espíritas para pedirem comunicações. Essas comunicações, né, dos seus filhos, pais, dos seus companheiros, né, esposos, esposas e tudo mais, pedindo uma comunicação porque eles estavam sofrendo muito. Só que não levava em consideração o sofrimento dos próprios espíritos, que quando eles psicografavam, eles também colocavam ali uma carga muito grande de emoções por estarem em contato com a família que eles deixaram. Então a gente pensa que a dor da separação só atinge aqueles que ficaram no mundo físico. E a gente não pensa na dor da separação daqueles que partiram para o plano espiritual também. Que os reencontros são sempre muito reconfortantes, que os reencontros são sempre muito favoráveis para esses espíritos. Então é importante a gente perceber que essas mesmas doçuras das alegrias familiares acompanham os espíritos onde quer que eles estejam. A organização doméstica, diz para nós aqui o texto, na esfera elevada mais próxima do homem, é muito rica de encanto. Formulei indagações variadas em torno de parentes que eu esperava rever ao regressar. Para todas as interrogações possuía Marta uma resposta clara e feliz. Alguns associados de minhas experiências jaziam de volta às regiões da carne, disputando novos troféus de redenção, enquanto outros operavam em círculos distantes. Muitos deles, encarnados ou não, poderiam ser visitados por mim e me visitariam a seu turno. Reparando-me o interesse pelas novidades, mostrou-me a filha tudo o que representava o acervo da casa. Aqui no item anterior, ele falava exatamente de, ao chegar no mundo espiritual, como nós também pensamos dessa mesma forma, nós queremos então, ou desejaremos, né, encontrar os nossos entes que partiram antes de nós. Os nossos avós, pessoas assim dos nossos círculos mais próximos, né, os nossos pais, filhos, irmãos, companheiros. Onde eles estão?
como eles estão. Será que eu posso reencontrá-los? Então, o que foi colocado por Frederico Figner para a filha sobre essas pessoas foi exatamente trazida essa resposta, porque esses espíritos, embora eles estejam vinculados a nós por esses laços de afeto, eles têm as suas próprias histórias. Então há aqueles que estão em locais diferentes, em dimensões diferentes, outros já reencarnaram. Poxa, eu queria reencontrar minha avó que desencarnou quando eu tinha 5 anos de idade. Ela já reencarnou faz tempo. Então cada espírito continua, né, a sua trajetória, sem dúvida, Andréa. Esse reencontro sempre é muito positivo, mas cada espírito tem, como eu falei para vocês, a sua história. Nós reencontraremos aqueles que partiram antes de nós, reencontraremos aqueles que estavam no mundo espiritual muito antes de nós reencarnarmos, que estavam ali nos acompanhando, continuando ali as suas atividades, as suas vidas, né, no mundo espiritual, e aí então nós reconheceremos esses espíritos. Então haverá reencontros, reconhecimentos, desencontros, porque o mundo não gira, é importante a gente lembrar disso, em torno dos nossos interesses individuais. Ou seja, quando eu chegar, eu quero. Ou seja, porque eu vou encontrar aquele espírito, porque ele está me esperando. E aí nós chegamos no mundo espiritual, o espírito já partiu para outro há muito tempo. Sim, cada um no seu tempo, né, Tico Teco? Bom dia, Elcio. Cada um no seu tempo, né? Então o que coloca é que muitas vezes você imagina que você vai encontrar. Por exemplo, no caso de Frederico Figner, ele desencarnou numa idade avançada. Então ele vai lembrar que quando ele era adolescente, a bisavó dele desencarnou. E aí então, 70 anos depois, ele chega no mundo espiritual. Ou seja, é um tempo muito longo para que o espírito fique ali, né, esperando por ele. Então, se o espírito tiver, vamos dizer assim, merecimento de continuar no plano espiritual, estudando e trabalhando, ele vai continuar. Se por acaso o espírito deve reencarnar para dar continuidade na sua evolução, ele vai. No caso, por exemplo, de pais que tiveram ali a desencarnação de filhos. Esses filhos, que eram crianças, que eram adolescentes, chegam no plano espiritual e rapidamente começam a fazer um replanejamento para continuarem. Alguns deles vão esperar um pouco mais, outros vão reencarnar brevemente. Aí os pais desencarnam, onde está meu filho? Seu filho desencarnou faz tempo, seu filho reencarnou há muito tempo. Então é assim que a gente vai percebendo que existe uma dinâmica no mundo espiritual em que cada um vai ter ali a sua história. Cada um vai ter um pouco, né? Tá certo? Só se desilude quem se ilude, Elcio. Então, cada um então vai guardando a sua história, cada um vai vivendo a sua própria dinâmica. Por isso que é importante essa colocação, que nós veremos que esses desencontros podem acontecer. Um casal, né? Um casal que estava ali junto, aí de repente um dos casais, né, um dos pares ali do casal, um dos que formam o casal acaba desencarnando, aí o outro chega, eu quero reencontrar minha esposa. A esposa já reencarnou para dar continuidade na existência dela. Porque ela tinha ali uma outra história para cumprir, que muitas vezes essa história não estava vinculada àquele espírito. Eu imaginei que a gente fosse reencarnar para sempre. E a mulher fala, graças a Deus eu não vou reencarnar para sempre. Então assim, cada um tem uma história, né? E nós mesmos temos a nossa própria história. Vamos em frente. Tá. Então, vendo ali, né, o ambiente onde ele se encontrava, né, aquela sala com os detalhes, ele relata para nós aqui. Quadros e decorações, objetos e enfeites desfilaram diante de meus olhos encantados. Nem todas as peças eram semelhantes ao material caseiro que conhecemos na vida terrena, mas a finalidade de tudo que eu via, de novo, no ambiente humano, era flagrante no quadro geral. Deteve-se contente ante um piano de cauda, harmonioso e belo, mais completo que os do plano físico, afirmando radiante que ali mesmo tivera a satisfação de tocar para a mamãe, anos antes de minha vinda. Graciosa e meiga, executou para meus ouvidos uma área em que deixava transparecer sua extrema delicadeza filial, talvez porque me visse aos olhos marejados de lágrimas,
recapitulando as emoções da paternidade terrestre, abandonou o instrumento e conduziu-me ao salão de leitura. Espantei-me ante o carinho com que eram conservadas as publicações. A arte gráfica atinge aqui uma perfeição que não pode ser avaliada na Terra. Os tipos são estruturados em material luminoso e as gravuras na cor natural parecem animadas e vivas. Essa descrição que Camilo traz, e André Luiz também vai trazer algo semelhante, assim como outros espíritos, falando sobre esses objetos do mundo espiritual, para nós ainda desperta ainda uma certa dúvida de que forma que isso realmente se apresenta. Será que há necessidade desses objetos? E aí nós já vimos, estudamos inclusive no Laboratório do Mundo Invisível, lá no Livro dos Médiuns, assim como também esse capítulo 8 do Livro dos Médiuns, e o livro A Gênese, no capítulo 14, falando dos fluidos, falando sobre as produções e construções fluídicas que os espíritos são capazes de realizar. No caso, por exemplo, no Laboratório do Mundo Invisível, fala sobre a caixinha de rapé, fala sobre óculos, fala sobre roupas, que os espíritos então criam a partir da força do seu pensamento, a partir da sua vontade. Então eles criam essas forças, manipulam esses fluidos, criando esses produtos, esses materiais de acordo com os seus interesses. Então, se as coisas acontecem dessa forma, nós até podemos duvidar, mas que é possível fazer isso, isso já não é mais possível duvidar. Porque a capacidade criativa dos espíritos na manipulação dos fluidos, isso já é para nós temas de estudos que já foram muito bem esclarecidos. Então fala sobre esses livros, fala sobre esses textos, sobre esse mobiliário, sobre esses objetos que são criações mentais, sobre essas estruturas, essa própria arquitetura que nós vemos, Basta a gente lembrar, por exemplo, que talvez as estruturas que mais impressionaram a nós, espíritas, foram exatamente os prédios, as edificações da cidade Nosso Lar. Para quem já leu o livro Cidade no Além, que tem aquele mapa belíssimo, que foi inclusive muito bem representado no filme Nosso Lar, através daquela computação gráfica e tudo mais, mostrou para nós aquelas criações belíssimas. Inclusive o próprio Kardec, basta a gente lembrar, trouxe para nós aquelas estruturas no planeta Júpiter. Morada, por exemplo, de Mozart. Na Revista Espírita nós temos os desenhos. Então, quer dizer, são comuns essas citações sobre essas construções. Então a pergunta já não é mais se existem ou não. A pergunta talvez seria, será que elas são realmente dessa forma? Porque se elas existem ou não, a capacidade criativa já foi para nós bastante explicada. Então ele fala sobre esses objetos, essas publicações, e parece para nós agora esses livros, esses livros que aparecem nesses filmes de magia e tudo mais, que você abre o livro e de repente as letras começam a ficar brilhantes e tal. Então para nós é um quadro belíssimo, Então aquela pergunta, será que as coisas são realmente assim? Então a resposta é simples, quem viver verá, porque no mundo espiritual todos estarão vivos, Não tenhamos dúvida disso. Folhei um volume de vastas proporções. Compunham-no recordações de Beethoven, destacando as lutas com que fora surpreendido no mundo para difundir entre os encarnados a mensagem musical dos planos superiores. Lendo as páginas iniciais, aprendi-lhes sublime conceitos quanto à mediunidade divina entre as criaturas humanas. Olha que bacana que ele fala. Beethoven, por exemplo, trazendo ali todas as suas composições, assim como também outros compositores e músicos aqui do mundo físico, que na verdade transmitiam essas elevadas criações feitas no plano espiritual. E eles na verdade então se tornavam médiums dessas criações, seja de um modo ostensivo, seja de um modo intuitivo. Então essas grandes composições que vieram para poder embelezar aqui o nosso mundo através da música, através da arte como um todo, na verdade, esses criadores aqui do mundo físico nada mais faziam do que transmitirem aquilo que existia no plano espiritual. Então por isso ele fala da mediunidade. E a mesma coisa acontece, nós lembramos sempre, com relação às demais áreas também da existência humana, da ciência, da administração,
das questões sociais. Muitas vezes o cientista diz assim, olha o que eu inventei. E na verdade ele nada mais era do que um instrumento que recebia a inspiração do plano espiritual para transmitir esse conhecimento. Por isso ele coloca para nós mais uma vez aqui, né? Aprendi-lhes sublimes conceitos quanto à mediunidade divina entre as criaturas humanas. Chiquité colocou, né, às vezes fica a impressão de que um cria e envolve outros que também podem criar, uma mistura de criações um pouco... na verdade a gente lembra que o pensamento coletivo ele é uma realidade que a gente vai aprender no Tico e Teco, né? Então quando a gente percebe que, no caso, né, eu tenho estudado, né, com um pouco mais de atenção um tema que eu gosto muito, que é a aviação. E aí eu acabei estudando um pouquinho sobre a vida de Santos Dumont, a vida dos irmãos Wright e de outros inventores daquela época, né, principalmente na época da Belle Époque, né, que é aquela bela época da França, ali no final do século XIX, começo do século XX, né, onde muitas pessoas estavam criando na França. Então a gente pensa assim, não, os dois grandes expoentes foram os irmãos Wright e Santos Dumont para criar os instrumentos, né, criar as aeronaves. E na verdade nós percebemos que aquele pensamento naquela época, aquela ideia, ela se encontrava pulverizada sobre o planeta. E aquele que tinha a capacidade de entrar em sintonia com esse pensamento captava essa mesma ideia. Então nós vemos assim que na verdade não é um inventor. Às vezes nós tínhamos aqueles que tomavam iniciativas para materializarem aquela ideia, mas que na verdade o pensamento era comum a todos. Então existe muito disso que nós vemos. Às vezes nós temos movimentos no nosso planeta, movimentos sociais, políticos, culturais, que parecem que tomam conta do mundo. E não é simplesmente porque a mídia divulga essas informações, mas porque o pensamento acaba sendo percebido de uma forma tão sutil que nós não percebemos que nós entramos em sintonia com ele. É como se fosse uma nuvem de ideias e nós então captamos essa nuvem. Isso é bastante interessante. Para finalizarmos aqui, deixa eu só pegar esses últimos parágrafos. Perguntei à filha sobre o paradeiro do grande compositor. Ao que Marta respondeu, dizendo sabê-lo numa esfera superior, cujo clima ainda não lhe fora alcançar. O irmão Andrade referiu-se aos festivais maravilhosos dos círculos sublimados, asseverando que os artistas enobrecidos continuam criando a beleza e o bem para o desenvolvimento da vida planetária. E depois de encantadora conversação, saímos em agradáveis momentos de férias. Então finalizamos aqui. Deixa eu ver aqui essa parte. Tá, só aqui pegar mais 2 trechos para a gente poder finalizar esse capítulo. Vamos lá. O parque de repouso. É muito difícil narrar a emoção que me dominou ao afastar-me do interior doméstico. Lembrando os dias rápidos em que tentava descansar na quietude de uma cidade serrana, quando ainda no corpo físico, vi desdobrar-se ante os meus olhos elevados à paisagem florida e brilhante de um burgo feliz. As casas residenciais distanciavam-se largamente umas das outras, revelando o prévio programa de paz que as fez surgir. Espécies variadas de plantas ostentavam flores garbosas e perfumadas. Estávamos numa extensa planície, e não longe divisava o casario que se adensava. Respirávamos certamente nas cercanias de grande cidade do meu novo plano. Informou-me Marta de que ela recebera permissão das autoridades para hospedar-me ali, no grande parque de educação e refazimento em que trabalhava. Incumbia-se de educar crianças recentemente desencarnadas, em notável organização que visitei em seguida. Colaborava com diversos trabalhadores no auxílio aos pequeninos arrebatados à experiência carnal. A gente já leu sobre isso, né? Sobre crianças e adolescentes no plano espiritual e os espíritos responsáveis pelo acolhimento, né? E a gente lembra mais uma vez que nós não falamos de espíritos crianças ou espíritos adolescentes. Nós falamos de consciências infantis ou consciências adolescentes. Porque nós não temos ali uma maturidade ou um amadurecimento, entre aspas, biológico do espírito.
né? O espírito, na verdade, tem uma história longa, uma história bastante com uma riqueza de vivências, né? Mas naquela condição de desencarnar como adolescente, como criança, o espírito muitas vezes se mantém temporariamente naquela condição, e por isso então eles recebem uma atenção especial. Satisfazendo-me a indagação, esclareceu que os edifícios do parque não representavam propriedade particular. Eram patrimônios comuns, orientado pela administração central da coletividade. Demonstrando a estranheza que me assaltava, asseverou Marta que na Terra os fundamentos da propriedade são idênticos, variando somente os aspectos da retenção provisória das utilidades planetárias por parte do homem, usufrutuário dos bens da vida, porque, apesar das leis respeitáveis que regem o assunto, entre as criaturas toda a individualidade encarnada é compelida um dia pela morte a deixar as vantagens da esfera física. Fala somente sobre a questão dos patrimônios que nós temos aqui no mundo físico, né? Que nós somos, na verdade, usufrutuário desse patrimônio, porque basta a desencarnação, tudo fica para trás, nós não levamos nada conosco. Reencontrando a mim mesmo, aqui o último item desse nosso capítulo, para finalizarmos. Atravessávamos extensas e formosas avenidas, marginadas por vegetação caprichosa e linda, quando tive o contentamento de ver alguns pássaros marcados por peregrina beleza. Cantavam estáticos, quais se fossem minúsculos seres conscientes, glorificando a divindade. A plumagem luminosa impunha-me assombro. Trinavam junto de nós sem temer-nos. Disse-me então o amigo Andrade que os seres inferiores, onde quer que se encontrem, refletem de algum modo as qualidades dos seres superiores que os cercam, e afirmou que os irracionais da esfera carnal poderiam exibir outras condições de aprimoramento na posição de consciências iniciantes se os homens adotassem atitude mental mais elevada perante a vida. Aqui ele fala, né, sobre a questão dos animais que temos aqui no mundo físico. Por exemplo, né, os pássaros que vivem em torno de nós, eles fogem, obviamente, do nosso convívio, né, pelo modo como nós nos comportamos. Nós somos, na verdade, uma ameaça para esses animais. E o que ele coloca no plano espiritual é exatamente que, pelo padrão mental dos habitantes daquela sociedade, não há esse medo, não há esse receio. Então, aqui, diferente no mundo físico, que nós somos, na verdade, predadores desses animais, né? Então, acabamos desenvolvendo, então, né, impressões bastante negativas junto a essas espécies inferiores. A harmonia do ambiente lembrava uma pastoral divina. Perguntei a Marta, de súbito, com a aspereza que me é própria, se me seria possível avistar as autoridades administrativas ali sediadas. Mas a filha, amorosa e convincente, me pediu aguardasse mais tempo. Reparei o halo de luz que a envolvia e os traços brilhantes que cercavam o Andrade, fixando-me em seguida num demorado autoexame. Meu corpo espiritual jazia tão escuro quanto o veículo denso de carne. Compreendi o conselho e por pouco não me despenhei no desânimo lamentável. Não trazia ainda comigo suficiente bagagem de luz para buscar confiante a aproximação dos espíritos superiores. Então, mais uma vez aqui, né, essa aspereza que ele coloca, na verdade é um pouquinho daquela arrogância, daquela prepotência natural que todos nós ainda temos, de acharmos que a nossa posição no mundo material é a mesma posição que nós ocuparemos dentro do mundo moral, né? Então, na verdade, ele acabou percebendo exatamente que ele se encontrava ainda numa condição, né, muito limitada, muito presa à sua realidade física. No nosso próximo capítulo, na página número 54, a luta prossegue. É o nosso capítulo 10, que nós então estudaremos no nosso próximo encontro, na quarta-feira. Encerrando por aqui então o nosso estudo de hoje, pessoal.